Abra sua Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Romanos 9. Pensei, vou pregar uma mensagem de incentivo para o ano. Depois pensei, vou pregar uma mensagem para incentivar o pessoal a ler a Bíblia. Aí pensei, vou pregar uma mensagem para incentivar o pessoal a evangelizar. E acabei preparando uma mensagem sobre a eleição de Deus. Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Romanos 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação
vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Senhor Deus, fala conosco através da tua santa palavra. Somente o Senhor pode levar essa palavra aos corações, mudar a maneira de pensar de alguns, nos fazer refletir sobre esse assunto tão importante, a soberania de Deus na salvação. Abençoa a tua igreja, Senhor. Fala com eles. A despeito da minha incapacidade, fala ao coração dos teus servos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo escreve essa carta magnífica. Se você quer ler um livro fantástico na Bíblia, leia Romanos. Paulo escreve essa carta aos crentes de Roma, uma igreja que não foi exatamente ele que fundou, mas que ele tinha o desejo de visitar, o desejo de conhecer os irmãos daquela igreja, o desejo de orientar os irmãos daquela igreja. E nessa carta, ele trata de questões fundamentais da fé. Ele fala sobre o pecado, ele fala claramente sobre salvação, ele fala sobre a eleição divina, ele fala sobre a graça de Deus. Ele nos leva a entender, através do texto de Romanos, o plano de Deus para a salvação do homem. Ele mostra nos capítulos iniciais que o maior problema da humanidade é o pecado. E por que o pecado? Porque o pecado, ele é capaz de lançar o homem no inferno. O pecado, ele traz uma condenação sobre a vida do homem. E uma condenação que estabelece que o homem que vive no pecado vai viver uma eternidade sem Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado é a raiz de todo o mal que você vê acontecendo nesse mundo. Ele é o maior problema da humanidade, não é a fome, não é a violência, porque tudo isso acontece em função do pecado do homem. Paulo fala em Romanos que Deus entregou os homens aos seus próprios pecados, às suas próprias paixões, e o homem foi cada vez mais mergulhando no pecado. O homem despreza o conhecimento de Deus. Por isso Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Eu estava lendo no Globo.com sobre os homens que estavam fazendo sexo à luz do dia no Parque do Arpoador. Vários homens. Meus irmãos, que coisa terrível! A situação chegou a um ponto incontrolável. Mas o pecado não atinge apenas algumas pessoas. Apenas um grupo desafortunado, apenas as pessoas que estão na cadeia, então eles são os párias da sociedade. Não, o pecado atinge a todos nós, homens e mulheres, negros e brancos, judeus e gentios, todos nós. Ninguém pode bater no peito e dizer que é melhor do que o outro, ou achar que porque professa uma determinada religião, então já está garantido no céu. Não. Todos nós somos necessitados da misericórdia de Deus. Todos pecaram, Romanos 3 fala isso, e carecem da glória de Deus. Paulo está falando aqui especificamente aos judeus que moravam em Roma, que não era o fato deles serem circuncidados que os tornaria filhos de Abraão. Eles tinham que ter o coração circuncidado, o coração transformado por Deus. Porque Deus vê o coração do homem. Deus não vê apenas a nossa religiosidade. Deus não vê apenas as roupas que nós usamos. Deus vê o nosso coração. Mas o fato de Deus ver o nosso coração não nos dá carta garantida para pecar, não, hein? Porque tem muita gente que fala, não, Deus conhece o meu coração. Deus pode conhecer o seu coração e Ele conhece o seu coração, mas se o seu coração não estiver em Cristo e se Ele não for o seu suficiente Salvador, você está perdido. Paulo, então, aqui no capítulo 9 de Romanos,
ele vai mostrar o lugar de Israel no plano de Deus, e ele vai mostrar a soberania de Deus na salvação do homem. Ele vai falar que não depende do local, não depende da família em que nós nascemos, não depende de se nós somos descendência de Abraão, isso não vai garantir a salvação de ninguém. O que nós precisamos ter é a mesma fé que Abraão teve, de que o Senhor cumpriria as suas promessas, de que o Senhor traria o cordeiro para o holocausto. E a fé de Abraão é que mostra que ele é um filho de Deus. É a fé que você tem. Mas essa fé não vem de você. Ela é um dom de Deus. Ela não é fruto das suas obras, para que você não se vanglorie. A fé é um dom de Deus. Então, quando nós olhamos para o plano de salvação, nós entendemos que tudo começa em Deus. Paulo vai ensinar aqui, vai falar sobre a soberania de Deus na salvação do homem, vai falar sobre a eleição. Nós, muitas vezes, diante desse assunto, perguntamos, mas não seria injusto da parte de Deus salvar apenas alguns? Salvar apenas aqueles a quem Ele quer salvar? Não seria algum tipo de preconceito de Deus eleger alguns para a salvação e outros vão morrer eternamente? Será que isso não mostra? Isso não mostra. Deus não é um Deus de amor? Irmãos, essa é talvez a questão mais difícil da Bíblia toda. Paulo ele termina o capítulo 8 de Romanos alegre. Alegre com a sua salvação, alegre com a obra que Cristo está fazendo, alegre porque ele encontrou a solução para o problema do seu pecado e ele se sente firme, animado. Mas quando ele começa o capítulo 9, ele fala que ele sente uma grande tristeza no seu coração por ver que muitos dos seus compatriotas morrerão sem entender a verdade do Evangelho, sem conhecer a Jesus Cristo. Até hoje os olhos de muitos judeus estão vendados para entender que o Messias já veio. Eles estão ainda esperando o Messias. Eles ainda estão na expectativa da vinda do Messias, mas o Messias já veio. O Messias é Jesus. E Paulo, quando percebe que muitos deles não conseguem entender isso, Paulo fica triste demais. Alguns dizem até que esse poderia ser o espinho na carne de Paulo. Essa tristeza, essa angústia que ele sentia por ver pessoas que ele amava, por ver pessoas da nação que ele amava, uma nação tão privilegiada pelas coisas de Deus, não reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador. E eu sei, meus irmãos, que isso também acontece comigo e com você, que temos pessoas que nós amamos, mas que ainda não têm os seus olhos abertos. Nós estamos como Paulo no capítulo 8, felizes pela obra de Cristo nas nossas vidas, alegres porque o Senhor resolveu o problema do pecado na nossa vida, nós estamos nos sentindo mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é claro que isso alegra o nosso coração, mas quando nós nos lembramos de pessoas que nós amamos e que não têm uma aliança com Cristo, o nosso coração fica apertado. Porque é claro que a gente quer que as pessoas que a gente ama vão também morar no céu. Nós queremos que os olhos dessas pessoas sejam abertos, assim como os nossos olhos um dia foram abertos. E isso não pode nos parar. Apesar de nós ficarmos tristes e às vezes angustiados com essa situação e até não compreendermos o porquê disso, porque somos limitados, mas isso não pode nos parar, isso precisa nos levar a compartilhar o Evangelho, a entregar a palavra de Deus, a orar por essas pessoas e pedir: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia do meu irmão, tem misericórdia do meu pai, tem misericórdia desse meu amigo do trabalho. Usa a minha vida para que eu apresente a ele Jesus Cristo. Paulo agora, ele era um inimigo dos judeus, ele era como um traidor, ele perseguia os cristãos, mas agora ele era um deles. E Paulo, mesmo assim, amava aquele povo. E ele fala no início do texto: o Espírito Santo e a minha consciência são testemunhas da tristeza, da dor que eu sinto no coração por causa dos meus irmãos que não creem em Jesus.
Mas isso não levou o apóstolo a cruzar os seus braços. Isso levou a ele a pregar com mais intensidade o Evangelho. Então, irmãos, talvez você não compreenda a questão da soberania de Deus, mas você também não precisa compreendê-la profundamente, porque o nosso papel não é esse. O nosso papel é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E é nisso que nós precisamos nos concentrar, em pregar o Evangelho, em anunciar que Jesus Cristo está vivo e Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Paulo chega a falar aqui no capítulo 9 de Romanos, que ele desejava ser considerado maldito. Ele preferia estar longe de Deus para que todas essas pessoas que ele ama conhecessem o Evangelho de Jesus Cristo. E o quanto isso causava dor no seu coração. Como é que você se sente quando você pensa nas pessoas que você ama e que não conhecem a Jesus? Você sente dor no coração? Você chora pelas pessoas que você conhece, que você ama? Pessoas boas, pessoas com uma índole boa, mas que de repente vão morrer sem Jesus. Isso traz um aperto ao nosso coração. Paulo fala, olha, eu aceitava até ir para o inferno, para que a minha família, para que os meus amigos, para que a minha nação fosse para o céu. Ele fala algo que Moisés, no passado, tinha falado para Deus também, quando Deus falou, olha, eu vou destruir esse povo, eu vou começar uma nação a partir de você, porque eles não querem saber de mim, eles são desobedientes. E Moisés falou para Deus, Senhor, risca o meu nome do livro da vida, me tira, me mata, porque eles são o teu povo, e eu estou com eles, e tem misericórdia. Ele clamou pela misericórdia de Deus para com aquele povo. Davi se entristeceu quando Absalão, seu filho, ele foi contra Davi, ele foi contra o ungido do Senhor, e ele lutou contra Davi, contra o exército de Davi, mas quando Absalão morreu, Davi lamentou. Davi não ficou feliz, o meu inimigo está morrendo, era o seu filho. E ele sentiu, e ele se angustiou com aquela situação. Irmãos, que sentimentos nós temos de ver os perdidos perecendo? Como fica o nosso coração ao saber que hoje ainda milhares de pessoas estão indo para o inferno? Certamente nós não podemos ficar indiferentes a essa situação. Amém? Paulo, ele enumera aqui no capítulo 9 os privilégios do povo de Israel. Quantos privilégios eles tiveram? Vem da descendência dos judeus a palavra. Vem dos judeus a adoção como um povo santo, um povo escolhido por Deus. Eles viram a glória de Deus. A presença de Deus esteve no meio daquele povo. Deus fez aliança com Abraão, Moisés, Davi. A lei. Eles receberam o culto, as promessas, os patriarcas. Cristo descendeu dos judeus segundo a carne. Jesus nasceu lá. Eles viram a cruz, mas eles não creram. Que loucura, irmãos! E tem pessoas hoje que também têm um grande privilégio. Estão na igreja, estão aqui, estão em outras igrejas, têm familiares que são cristãos, têm a oportunidade de ouvir a palavra, de ouvir na rádio, de ouvir quando pegam Uber, têm a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, mas aquela mensagem não entra nos seus corações. São filhos de crente, têm a Bíblia nas mãos, tem a oportunidade de ir a um culto, tem a oportunidade de ouvir um pastor pregando, mas vão morrer sem Jesus. Que coisa triste, irmãos. Paulo está triste com isso. Abrindo um parêntese só rápido, no versículo 5, ele fala sobre a divindade de Jesus. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então, se você quer um texto para você ver que Jesus é Deus, Ele é um com o Pai e um com o Espírito Santo, esse é um bom texto para você ter. Só esse parênteses. Fechando parênteses. Versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Olhar para a história de Israel, tudo que aconteceu lá, tudo que a Bíblia relata, tudo que nós sabemos, e entender que esse povo pode ficar fora da salvação, isso pode nos levar a pensar, então Deus falhou.
Deus escolheu um povo, mas nem todas as pessoas desse povo vão ser salvas. Eu acho que Deus falhou. Quando a igreja surgiu e depois veio a Igreja Católica Romana e começou, a pregação da palavra, o evangelho e tal, daqui a pouco começaram a ser distorcidas as coisas, e você olha para essa igreja tão grande e você vê tantos elementos que não fazem parte daquilo que a palavra de Deus ensina, você fica chocado. Caramba, eles não seguem a Jesus como a palavra de Deus ensina, muitos deles, outros sim. Em todas as igrejas tem pessoas assim, na igreja protestante também. E você pode pensar, o plano de Deus falhou. Paulo explica aqui em Romanos 9 que nem todos aqueles que nascem em Israel são filhos de Deus. Nem todos aqueles que nascem dentro da igreja católica são filhos de Deus. Nem todos aqueles que nascem dentro da igreja evangélica são filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são aqueles que vivem pela fé em Jesus Cristo. São aqueles que nasceram de novo. São aqueles que foram transformados pelo poder da palavra de Deus. A promessa de Deus não é para o descendente físico. A promessa de Deus é para o descendente espiritual. Versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Paulo está mostrando que há um Israel espiritual dentro do Israel físico, do Israel nação. Assim como há uma igreja espiritual, santa, escolhida por Deus, dentro da igreja física. Amém, irmãos? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Não é isso que Jesus disse? Estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Estarão dois dormindo numa cama, um será levado, outro será deixado. Não é isso que diz a palavra de Deus? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não é isso que diz o Evangelho? Deus escolheu a Isaque, não escolheu Ismael. Abraão pensou, não, vamos fazer um arranjo aqui, a escrava, filho Ismael, esse vai ser o meu herdeiro. Deus vai e fala com ele, não é esse que vai ser o teu herdeiro. Não é ele que é o filho da promessa. Jacó, estavam lá os dois pais, um amava mais Esaú, Isaque amava mais Esaú, Raquel amava mais a Jacó. E Deus fez as coisas de uma forma que Jacó é que foi abençoado. Jacó não foi amado porque ele era ótimo, não. O nome dele significa suplantador. Ele era pecador, tão pecador quanto Esaú, que rejeitou o seu direito de primogenitura. Os dois mereciam a morte pelo seu pecado, mas Deus teve misericórdia de Jacó. Paulo está mostrando aqui, irmãos, que a doutrina da eleição, a doutrina da soberania de Deus na salvação é bíblica. E ela acontece ao longo de toda a história, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. É Deus quem chama o homem para a salvação. E o chamado de Deus é irrecusável. Não depende de obras, mas depende da misericórdia de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos morreram. Todos estão condenados no seu pecado. Mas Deus salvou alguns por causa do sacrifício do seu Filho Jesus. E por que Ele me salvou? Eu não sei. Porque eu não merecia ser salvo. O que eu fiz para Ele me amar tanto? Eu não sei, mas Ele me amou. Se Ele fosse aplicar a sua justiça sobre nós, nenhum de nós seria salvo, porque todos pecaram. A alma que pecar, essa morrerá. Mas Ele me amou, Ele me escolheu. Ele amou a Jacó e desprezou
a Esaú. E o que nós vamos ver depois é que as atitudes, as ações de Esaú vão condená-lo por si só. Porque o homem não é condenado por Deus, o homem é condenado pelos seus pecados. A soberania de Deus encontra a responsabilidade humana. Versículo 14. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Isso é difícil de ouvir, né? Isso é complicado. Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Ele diz a Faraó, quando começaram as pragas do Egito, ele fala com o Faraó: eu vou endurecer o teu coração para glorificar o meu nome. A glória de Deus se aplica também na sua justiça. A glória de Deus se aplica na sua misericórdia, mas também se aplica na sua justiça. Os homens não vão para o inferno porque Deus está jogando eles no inferno, mas porque eles pecaram. Amaram mais o pecado do que a Jesus. Deus ouviu a intercessão de Abraão quanto à cidade de Sodoma e Gomorra. Senhor, se lá estiverem 50 justos, se tiverem 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Se tiverem 40, e Abraão foi vendo que o negócio estava pior do que ele achava. Se tiverem 5, eu não vou destruir a cidade. Mas não tinha, porque eles estavam mergulhados no pecado, irmãos. Deus teve misericórdia de Moisés e do seu povo, mas exerceu o seu juízo na vida do Faraó. Faraó não quis aceitar e ele teve oportunidades, ou não teve? A cada praga, ele teve a oportunidade de liberar o povo. A cada praga, ele teve a oportunidade de obedecer a Deus, mas ele não se curvou diante de Deus. E mesmo quando ele disse: tá bom, vai embora, vai todo mundo embora então. Depois ele pensou: sabe de uma coisa? Não, eu vou atrás deles. Por causa do seu coração duro. As pessoas têm um coração endurecido. As pessoas não querem se curvar diante de Deus. As pessoas não estão preocupadas com a sua eternidade. Elas estão preocupadas em ficar saradas. Elas estão preocupadas com a sua mente. Elas estão preocupadas com o carnaval chegando. Mas elas não estão preocupadas com a sua eternidade. Elas não se curvam diante de Deus. Existe a soberania de Deus na salvação, na eleição, mas existe também a responsabilidade humana do homem não se arrepender. Romanos 9 mostra vários textos, vários momentos em que a soberania de Deus é mostrada na palavra. Lá em Gênesis, em Isaías, em Jeremias, na história de Moisés, na história de Abraão, na história de Jacó. Por isso diz a palavra: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Depende do propósito de Deus. Nós somos salvos pelo propósito de Deus. Ele tem misericórdia de quem Ele quer e Ele endurece a quem Ele quer. O mais difícil que seja ouvir isso e entender também. Versículo 19. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Paulo cita mais alguns textos. O versículo 19 mostra a objeção do homem à soberania de Deus. Por que Deus está se queixando dos homens pecarem, se Ele mesmo entregou os homens ao pecado? Por que o apelo para vir para a igreja, se ninguém pode resistir à sua vontade? Se ninguém pode resistir à sua vontade, então Ele vai dar um jeito.
E aí, diante do questionamento dos judeus, Paulo não se preocupa com o questionamento deles. Assim como Deus não se preocupa com os nossos questionamentos. Deus é soberano. Paulo não dá a resposta convincente à pergunta deles logo de cara. Paulo coloca os homens no seu devido lugar. Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Irmãos, nós muitas vezes não queremos aceitar a soberania de Deus porque nós somos pecadores limitados. Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quer com as criaturas que Ele fez. Ele é o Criador. Nós não temos direito de achar nada. A vida pertence a Deus, a salvação pertence a Deus, a vingança pertence ao Senhor, a justiça pertence a Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele explica que existem duas vontades de Deus, uma preceptiva e a outra determinadora. A vontade preceptiva de Deus é que todos sejam salvos, e existem textos que dizem isso, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas Ele não pode agir contra a sua justiça, e Ele disse que toda alma que pecar teria que morrer. Ou seja, apesar de Deus querer que todos sejam salvos, o fato é que nem todos serão salvos, porque eles morrerão nos seus próprios pecados. Deus não queria, do ponto de vista do Pai, que o seu Filho sofresse como sofreu, abandonado na cruz. Você acha que o Pai queria abandonar o Filho? Mas a sua vontade soberana e a sua determinação era de que o Filho precisava ir para a cruz para morrer pelos nossos pecados como sacrifício perfeito. Deus é o oleiro e Ele molda o barro como Ele quer. Nós somos objetos em suas mãos. Graças a Deus, que fez vasos de misericórdia, que Ele chamou de povo aquele que não era povo. Graças a Deus, porque agora nós conhecemos e somos chamados filhos do Deus vivo. Somos da família de Deus. A sua graça nos alcançou, as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Depende da graça e da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, o texto vai dizer depois aqui, se o Senhor dos Exércitos, versículo 29, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. O Fábio sem Deus é semelhante a Sodoma e Gomorra. Se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, eu estava completamente perdido. Não depende de mim, não depende das coisas boas que eu faço, não depende do cargo que eu ocupo, depende da misericórdia de Deus. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Pela graça eu sou salvo. Isso não vem de mim, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Foi o seu amor que me alcançou. Eu não sou justificado, considerado justo, porque eu amo a Deus, porque eu faço a obra de Deus, porque eu faço coisas boas, porque eu não traio a minha esposa. Não, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Eu não serei salvo através de sucessivas reencarnações em que eu vou melhorando a cada vida. Eu não serei salvo pagando minhas dívidas num purgatório. Eu não serei salvo porque eu sou um homem virtuoso. Eu serei salvo porque Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Jesus é a rocha de escândalo, é a pedra de tropeço, mas para aqueles que são salvos, Ele é a pedra angular. Aleluia! É através dele que a nossa vida espiritual é construída. Ele é a nossa rocha de refúgio. Versículo 33, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Aleluia, irmão. Aquele que nele crê não será envergonhado. Quem crê na rocha que é o Senhor Jesus não será jamais envergonhado. Há um descanso para o povo de Deus. Israel quis ser salvo pelas suas obras. Existem pessoas até hoje querendo ser salvas pelas suas obras, mas a salvação é uma obra soberana de Deus na vida do homem. Arrependa-se dos seus pecados.
Busque a graça de Jesus na sua vida. Conheça Jesus e seja salvo. Deus é soberano. Toda a Bíblia ensina a sua soberania e Ele exerce a sua misericórdia como Ele quer. Como eu posso saber se eu sou eleito? Como eu posso saber se eu sou predestinado à salvação? Através da minha resposta de fé ao chamado de Jesus. Através do meu arrependimento sincero de pecados. Através de uma vida de santidade. Porque agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso tudo vai mostrando quem eu sou e a obra de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Soberania de Deus e a resposta de fé, juntos na salvação do homem. Não esmoreça, não deixe que a tristeza por olhar pessoas que você ama e ainda não estão na igreja tire todo o seu vigor, mas não. Que isso te estimule a pregar mais. Eu preciso pregar para eles. Eu preciso anunciar a Cristo, porque eu não sei quem é. Eu não sei quem será salvo. Eu sei e eu não tenho que ficar perguntando isso. Eu sei que Ele me mandou, o que Ele me mandou fazer. E o que Ele me mandou fazer é pregar e orar pelo pecador. Amém? Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, poderoso e eterno, graças te damos pela tua soberania. A nós, Senhor, só nos resta o corar de vergonha. A nós só resta confiar no Senhor. Louvar e engrandecer o nome desse Deus Santo que abriu os nossos olhos. Nós estávamos perdidos, mas fomos achados. E o Senhor fez de nós vasos de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, que o Senhor queira salvar as nossas famílias. Que seja o teu plano, ó Deus, salvar os nossos amigos. Usa as nossas vidas. Usa a vida de outras pessoas. Usa aqueles que pregam no rádio. Usa os pastores conhecidos e os desconhecidos. Usa a nossa igreja para que o céu seja povoado com essas pessoas que nós amamos. Senhor, nós não temos como forçar o braço do Senhor. O Senhor é soberano. Mas nós clamamos, ó Deus. Nós pedimos, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia daqueles que vêm à igreja, para que eles não percam a oportunidade de serem filhos de Deus, mas que ao ouvir a voz do Senhor, eles entreguem completamente a sua vida e o seu coração. Que haja uma resposta de fé à soberania de Deus. Senhor, eu te louvo, eu te adoro, pois o Senhor é soberano, é poderoso e eterno. E a salvação é uma dádiva do Senhor. Coloca fé em nossos corações, ó Deus, para crer, para entender os teus planos e os teus propósitos, ou aceitá-los, mas para servir ao Senhor com as nossas vidas. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos e leva-os debaixo do teu cuidado, da tua mão poderosa. Logo mais nós estejamos aqui novamente e eu sei que o Senhor vai falar, vai abençoar, vai salvar nesse lugar. Derrama a tua bênção sobre o domingo dos meus irmãos, sobre o almoço, sobre a família dos meus irmãos. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja. Em nome de Jesus, amém.